Então, vamos lidar com a dona conclusão? Vamos. Encerramento de texto é um dos desafios maiores, até porque a maioria acha que já esgotou todas as ideias. É o primeiro grupo, né? Escrevi tudo, professor. O que eu faço agora na conclusão? Não tem mais o que fazer? Tem. Ou aquele grupo que acha que não falou nada, não dei conta, faltou, e aí quer colocar todas as ideias que sobraram na conclusão, né? Os dois estão errados. Vamos lá entender então o que fazer com essa conclusão. Vou separar aqui primeiro o que eu faço numa conclusão focada em vestibulares ou focada em concursos públicos. Tem uma estrutura mais compacta, precisa ser mais objetiva e precisa ser mais estruturada. Então, é a base mais simples, é com a qual nós vamos sofrer menos. Não existe necessariamente, digamos, uma regra sobre o que precisa aparecer em termos de informação numa conclusão focada em vestibulares ou em concursos, mas existe, você deve saber, né, uma expectativa. O que funciona melhor, o que dá mais certo, o que rende mais nota. Bom, no topo das opções, o ideal da conclusão é que ela seja aberta com uma perspectiva a respeito do assunto. Sim, qual é a tendência a respeito dessa área sobre a qual nós estamos discutindo? A tendência no circuito desses problemas aqui é melhorar, a tendência é piorar, a tendência é que essa realidade se estabilize. Qual é a possibilidade para os próximos anos, para os próximos tempos, em relação a essa realidade que nós estamos aqui em discussão? É uma das melhores estruturas para a conclusão, tanto para concursos públicos quanto para vestibulares. Faça uma prévia da perspectiva das tendências a respeito desse assunto. E aí você só tome cuidado no momento de elaborar essas tendências com o nível dos problemas que você mencionou. Que, né, você não pode mencionar problemas catastróficos que remontam aos 530 e tantos anos de Brasil e, de repente, dizer que está tudo indo muito bem, que a gente está conseguindo sanar tudo. Né? Se você expôs tantas situações problemáticas assim, não significa que nós vamos conseguir resolvê-las tão rapidamente. Então, mostrar ali, houve uma tendência de melhora com as políticas públicas, que podem, quem sabe, evoluir nos próximos tempos, é uma saída bacana. No entanto, você não pode deixar esse parágrafo ficar com uma frase só. Para você colocar essa perspectiva, fechou a frase com 2 linhas, 3 linhas e acabou. Não, você precisa de mais. Nenhum parágrafo pode ficar com uma frase só. E você deve se lembrar, já mencionei, que quanto mais curtas forem as suas frases, sim, melhor é para você, não é? Melhora a pontuação, melhora a concordância, melhora o uso dos pronomes relativos, melhora tudo. Então, nós vamos acrescentar um período extra. Antes de você falar dessas perspectivas, você vai colocar qual é a realidade desse assunto. Então, é um parágrafo resumido em 2 períodos. Primeiro período, como as coisas estão. Segundo período, como as coisas vão se tornar daqui a um tempo. E aí você tem um dos perfis de conclusão mais esperados para a maioria das provas. Deixa-me ver se eu tenho um exemplozinho para te mostrar a respeito de uma conclusão assim. Deixe-me ver. Tem muita conclusão de Enem. Tem uma. Essa redação é da senhora Sabrina. Não, é da senhora Sabrina. Sabrina estava escrevendo um texto, um artigo de opinião para a dona UFO, né, Federal de Uberlândia. E aí não é, né, o Enemzão, precisa de uma conclusão simples. Veja só o que ela diz. Portanto, é notório que as ações sociais em busca de mudanças devem lidar com as marcas do passado, retratadas pelos patrimônios históricos, de maneira mais racional e coesa. Porque o tema dela era Patrimônio Histórico e Movimentos Sociais no século XXI, destruir, preservar ou ressignificar. E aí ela coloca que é preciso
claro, ressignificar, né? Lidar com as marcas do passado. E aí ela coloca sobre qual é a tendência. Dito isso, como historiadora, aponto para a imprescindibilidade da releitura da história como ferramenta de aprendizado, a fim de romper com os pensamentos e ações ainda retrógrados no século XXI. Apenas, mais nada. Foram 2 períodos, super simples, de modo a só sinalizar, as coisas estão assim, a tendência é que elas fiquem assadas e mais nada. Claro, você deve se lembrar que o tema não pode faltar. Precisa voltar com o tema? Precisa. Quais parágrafos? Em todos. O recorte do tema é fundamental, mas a conclusão vai ficar mais enxuta. Nada de trazer ideias novas ou realidades com as quais você não lidou ao longo do texto, não pega bem, né? Outros problemas não mencionados, não pega bem. Mas a perspectiva está em primeiro lugar vamos dizer, na estrutura preferida dos parágrafos de conclusão para vestibulares ou para concursos. Não gosto disso, ou não me sinto muito confortável fazendo. Mas eu tenho uma citação, um pensamento de um teórico, uma marca histórica que eu acho que é super legal. Posso fazer? Pode fazer também. Super interessante colocar. No sentido de finalizar o texto com uma menção de um pensador a respeito do assunto. Veja, por exemplo, essa redação que eu tenho aqui do senhor Henrico, que é colocada assim, olha... o tema era, só para te posicionar, o voto nulo é um ato político eficaz? Era uma pergunta. E aí ele responde, reforçando o tema e fazendo uma citação. Olha só. Portanto, é patente que o voto nulo é um ato político ineficaz. Reforçou o posicionamento. Porque você tem que reforçar o posicionamento quantas vezes? Todas. Que você puder. Em todos os parágrafos, para você não perder de vista o tema. E aí, bem como apontar saídas alternativas que beneficiam o coletivo. Reforçou. Depois disso, nesse sentido, em consonância com a visão de John Dewey, a efetiva consolidação da democracia só será possível por meio da educação crítica do povo. Acabei de perceber que ele colocou o nome errado do pensador. Ixa, coloquei o nome errado do pensador. Vou zerar a redação, professor? Não vai. Vou perder pontos nessa redação, professor? Não vai. Provavelmente não. Até porque, eu já devo ter citado isso para você, o que é avaliado é a qualidade da ideia. O que está em jogo aqui é o peso da sua argumentação. Se você erra o nome de um pensador por acidente, porque em algum momento você, sei lá, esqueceu a grafia, tinha um Y a mais, um a menos, não importa. Porque aqui era John Dewey. John Dewey é um sociólogo extraordinário, um sociólogo norte-americano, que trata muito da questão política democrática contemporânea. E aí ele colocou, né, nesse sentido, em consonância com a visão de John Dewey, a efetiva consolidação da democracia só será possível por meio da educação crítica do povo. Logo, urge a necessidade de um debate amplo e esclarecido sobre o exercício da cidadania no Brasil. Olha que simples, olha que direto e que eficaz. Não foi sobre a expectativa, sobre as perspectivas, sobre como essa situação deve evoluir. Mas ele fez uma conclusão em 3 partes. Num primeiro período, super eficaz, ele retomou o posicionamento que ele tinha construído. Esse posicionamento é a lei do texto, precisa ser reforçada quantas vezes você puder. Quando se trata de concursos e vestibulares, mais ainda. Logo em seguida, uma pequena citação que tinha a ver com o tema. Você, pelo amor de Deus, não me apareça com citação decorada de internet que não tem nada a ver com o assunto. Segundo Gandhi, as crianças são o futuro da nação. A criança de hoje é o futuro da nação. Pelo amor de Deus, não me traz isso. É preciso, segundo Rousseau, educar as crianças de hoje para não precisar punir os adultos de amanhã. Cafona. Pega mal. Pior do que pochete com camiseta listrada. Não cola, não dá, não rola, não ponha. Frasinha pronta. Perceba que o senhor Henrico trouxe John Dewey, que ele escreveu até o nome errado, coitado. Escreveu Dewey. E nem pôs aspas, é do jeito dele. O que ele está dizendo para o corretor quando ele escreve do jeito dele? Eu sei.
Isso aqui eu não decorei, não. Isso aqui eu estudei. Eu entendo a teoria. Por isso eu coloquei do meu jeito. Então não vale a pena você decorar frases de efeito, das quais você não faz a mínima noção, e investir naquilo que você compreenda. Até porque isso aqui não é legenda das suas fotos nas redes sociais. Isso aqui é redação. Lá você põe o texto sem noção que você quiser, né? Tirou foto do pôr do sol e colocou uma legenda do Mahatma Gandhi. Você que sabe, lá é seu. Aqui não. Aqui é o que você domina, aqui é o que você conhece. Ele entendeu John Dewey. O contexto do debate de John Dewey tem tudo a ver com o assunto sobre democracia. Colocou como encerramento. E aí, na sequência, ele fez uma micro-intervenção, uma micro-saída. Urge a necessidade de um debate amplo. E se nós formos considerar a realidade da maioria dos temas com os quais nós lidamos, todos os temas demandam um debate amplo? Não. Até porque se você está escrevendo uma redação sobre o assunto, não é, minha senhora? É porque urge um debate amplo sobre o assunto. Você está debatendo, não está? Pois é. Então, é uma segunda opção. Primeira opção, perspectiva, né? Uma retomada do problema com perspectiva. Uma segunda opção, uma citação. Caso você tenha, caso você saiba, caso você queira usar. Ah, professor, eu não tenho citação, mas eu não poderia fazer o parágrafo só com uma intervenção? Uma intervenção pequenininha, não pode? Pode. Usar uma última frase como essa do Henrico e construir uma pequena solução com isso. Vai funcionar, dá certo também, não vai ficar com cara de Enem e vai funcionar da mesma forma. Deixe-me ver se eu tenho um exemplo para te mostrar essa construção. Tenho, olha só, né? Deixe-me ver. Essa redação aqui, também do Henrico, porque o Henrico dedicou-se ao máximo às construções para vestibular. Inclusive está aprovado em uma faculdade de medicina já, colocou como? Portanto, o tema dele era, deixe-me ver, sobre adoção da pena de morte. Era uma pergunta, se a adoção da pena de morte pode contribuir para a redução no número de crimes hediondos no Brasil. Aí ele diz, portanto, é evidente que retirar a vida de pessoas como forma de punição é uma análise rasa, insuficiente da realidade da segurança pública no Brasil. Debochou, né? Eu vi. Mas funcionou. Além de ser inconstitucional, tal proposta não traz resultados satisfatórios no combate a crimes violentos no país. Dessa feita, assim como Hannah Arendt propõe que as crises são a luz para soluções, o atual cenário pode levar a um debate amplo e esclarecido sobre segurança pública, o que possibilitará um futuro melhor. Você está percebendo que Henrique é uma pessoa preguiçosa. E preguiçoso traduz-se em redação como eficiente. Porque aluno preguiçoso de redação geralmente são os mais eficazes. Ele usa essa saída da reflexão, do debate, para tudo. Sei lá, poluição do ar. A gente precisa falar sobre isso, é discussão, é debate. Estamos discutindo crianças em condição de rua. É debate, solução para isso aí é debate. Precisamos discutir mais sobre o assunto. Tudo para ele é debate. Funciona? Funciona. É uma solução compacta, pequenininha. Ele ainda se aproveitou de um caquinho da Hannah Arendt para colocar como repertório aquela citação de conclusão e ficou fantástico. 100% eficaz, resultado extraordinário. Entendido? Então, é uma conclusão menor. Com citação, vai funcionar. Fazendo uma pequena solução, vai funcionar. São os caminhos mais aceitáveis no que diz respeito à conclusão de vestibulares e conclusão de concursos. Menor, bem menor. Quer uma receita de bolo? Uma receita de bolo de fubá? Temos. Podemos construir uma conclusãozinha com. Tá aí para você, ó. Portanto, a atual conjuntura padece de situação atual do problema. Reforçando o quê? O posicionamento. Qual o posicionamento, professor? Você colocou lá na introdução, porque você foi obrigado a se posicionar, não foi? Usando o quê? O texto de apoio, usando as bases do tema, isso aí. Via de regra, a tendência é que perspectiva para o futuro do problema. Você encaixa aqui. Qual é o futuro disso? Então, eu te dei uma forma de bolo para você colocar o de perspectiva. Se quiser substituir por uma citação, beleza, você troca o via de regra por segundo Joaquina e põe a sua citação. Quer colocar uma saída?
Coloque, via de regra, é preciso que coloque a sua saída. Tá vendo? É um modelinho minúsculo da conclusão para vestibular, porque o foco do vestibular e do concurso é no desenvolvimento do texto. Sabe, aquela base da construção das provas, da explicação dessas provas, principalmente a prova de natureza teórica. E aí a conclusão vai ficar mais resumida, mais compacta, só mesmo reforçando o posicionamento e mostrando a tendência a respeito desse assunto. Viu a lógica do texto? Você visualizou o panorama? Problema apresentado, contextualizado e desmembrado. Aí eu desmembro esse problema em duas grandes áreas ao longo desse texto, mostrando a forma como ele evolui, quem fala sobre ele, quais realidades estão associadas a ele. Visualizou? Então quer dizer que depois de expor todo esse problema, eu fecho dizendo como pode ser o futuro desse problema, quem fala sobre esse problema, ou de que forma eu posso resolver esse problema. Essa é a lógica geral do texto, da apresentação à perspectiva do futuro do problema. Compreendido? Então, finalizamos a conclusão dos concursos e vestibulares.